CNN, Sinais Vitais, Dr. Kalil Entrevista. Vamos falar sobre engasgo. Hoje, com a fonoaudióloga Mônica Bretas e o cardiologista Sérgio Timmermann. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui com você, Kalil, e com a CNN, para falarmos de um assunto tão relevante. Gostaria de agradecer o convite e também é um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu acho de extrema importância. E agora vamos ver o vídeo da Carol Marcelino. Pode parecer normal ou algo simples, mas o engasgo é responsável pela morte de pelo menos 3.000 pessoas por ano no Brasil. As principais vítimas são as crianças e os idosos. Um caso bastante recente é o do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, que morreu em fevereiro deste ano. Ele estava internado desde dezembro após sofrer uma parada cardíaca depois de se engasgar com um pedaço de carne. O engasgo é a forma que o organismo tem para expelir algo que tomou o caminho errado no momento de engolir. Nestes casos, manter a calma tanto da vítima como da pessoa que está auxiliando é fundamental. Saber diferenciar um engasgo simples de um engasgo severo ajuda a tomar a melhor decisão. Existem manobras individuais ou com a ajuda de outra pessoa que podem ser feitas. Mas lembre-se, chamar o socorro é sempre a melhor escolha. O mais importante é, tem como prevenir. Mastigar cada porção de alimento de 20 a 40 vezes ajuda na trituração. Comer devagar e sem distrações ao redor também são pontos importantes. Uma criança nunca deve ficar sem supervisão com objetos ou alimentos pequenos. E os idosos podem dar preferência a alimentos pastosos e macios. Mônica, o que é o engasgo? E o que isso tem a ver com as funções do sistema digestivo e respiratório? Definição do engasgo. O engasgo, ele acontece sempre que alguma substância, seja ela saliva, líquido, alimento, entra na via respiratória. O que acontece? A gente tem, falando de uma forma muito simplificada, no nosso sistema digestivo, respiratório, como se fosse dois canais. Uma é a via respiratória e a via digestiva. A via respiratória ela fica aberta o tempo inteiro para a gente respirar e para a gente falar. Sempre que a gente vai engolir, a gente tem uma elevação da laringe, da traqueia, que é esse tubo da via respiratória, tem uma elevação e um fechamento. E abre esse tubo que é a via digestiva, que é o esôfago, para o alimento passar nessa região. Se acontece qualquer alteração nesse momento e saliva, líquido ou alimento entra na via respiratória, a gente tem um episódio de engasgo. E esse engasgo pode ser desde uma tosse com uma quantidade menor ou pode haver uma obstrução de toda a via respiratória. Levando a uma parada respiratória e morte. Exato. Falando nisso, Sérgio, fala um pouco mais sobre a incidência de episódios de engasgo no Brasil e no mundo. Quantas pessoas morrem no Brasil ou no mundo? Como elas morrem? Os números são bem relevantes. No Brasil, nós temos em torno de 3.000 mortes ano. Dependendo do lugar nos Estados Unidos... 3.000 mortes por ano no Brasil? No Brasil. E no mundo, nos Estados Unidos, em torno de 5.000 mortes. Mais do que esses números, se você pegar o número de pessoas que vão a um pronto-socorro, crianças de uma certa idade, é o maior número de internações. Acima de 65 anos, é uma das mais frequentes internações em pronto-socorro. Ou seja, o engasgo, como foi colocado aqui, ele quando severo, ele pode matar. A gente sabe muito bem que a obstrução de vias aéreas é uma emergência. Que são as 3.000 mortes por ano. Exatamente. Exatamente. O que acontece? No momento que você perde essa via, você está com uma obstrução. Essa obstrução vai te levar ao quê? A uma falta de oxigenação. Até 4 minutos você não tem nenhuma possibilidade de ter um problema neurológico, ou mínimo. A partir do 4º minuto, a possibilidade é muito grande. A partir de 4 a 6 minutos, acima de 6 minutos, a possibilidade de você ter um problema neurológico é muito maior ainda. Então, a gente não considera isso uma urgência, isso é uma emergência. E o coração para, claro. Em menos de
10 minutos essa pessoa está morta se não fizermos nada. Evidentemente, sem falar da morte, Certo? nós temos outras complicações, as pneumonias de repetição, doenças respiratórias causadas pelo engasgo. Mônica, quais os alimentos? Você queria complementar Sim. alguma coisa? Existe uma discussão, né, doutor Sérgio, em relação a talvez a subnotificação dessas mortes, porque Perfeito. o que acontece? Muitas pessoas elas sofrem o engasgo, elas são socorridas e levadas até o hospital. E essas pessoas elas vão ficar um tempo internadas e elas vão a óbito. E no atestado de óbito dessas pessoas, a causa não é engasgo, né? A causa da morte dessa pessoa... Pneumonia. Exato. Tá. Exatamente. Mas a gente sabe que o que levou essa pessoa ao hospital foi o engasgo. Então, esse número de 3 mil, né, Pode doutor ser maior. Sérgio? Exato. Provavelmente muito maior. Muito maior. O que ela colocou é perfeito, não só a subnotificação, como tem alguns casos em que a pessoa consegue reverter e vai para o hospital, mas não é assim, ela não teve engasgo, ela teve um mal-estar aí e veio aqui para o hospital. Então, isso é absolutamente o que acontece. Quais são os alimentos e os objetos com quais as pessoas mais engasgam, Mônica? Crianças e adultos. Crianças, objetos pequenos, brinquedos, frutas. A gente faz uma orientação para as mães. Então, fruta, por exemplo, uva. A gente fala sempre para as mães, a uva ela tem que ser partida e a forma como a uva tem que ser partida é uma forma específica. A gente não pode partir a uva nessa direção, tem que ser nessa direção. Criança não pode comer uma uva, colocar uma uva inteira na boca, porque se ela aspira a uva vai direto para via respiratória e obstruir por completo. Brinquedo, moeda, tampinha de garrafa. Existe uma medida que eu não sei se o doutor Sérgio já ouviu falar, que a gente fala que tudo que passa no buraco de um rolo de papel higiênico, você não deixa perto de uma criança sem supervisão. A criança, ela é curiosa, ela vai para tudo quanto é canto. Então, Sim. O que ela colocou aqui, milho, feijão, esses famosos brinquedinhos que você está cheio de pequenas partes, né? Não vou ficar fazendo propaganda. Isso aí é uma maneira ótima para se colocar na boca, pelo nariz. Às vezes a obstrução vem pelo nariz, não é nem pela boca. Ela vem pelo nariz, tchum, vai lá para dentro. Moedas. A gente tem que tomar muito cuidado com moedas. Eu já vi alguns casos de moedas que matou criança. Isso é uma realidade. Criança brinca muito com balão. Nossa, e as crianças, elas levam o balão à boca. Perfeito. E isso é super perigoso, porque se o balão, ele estoura, a criança aspira O que é o balão. balão? É bexiga? Bexiga. Essa Em São Paulo é bexiga. Estatisticamente, Calil, o que ela está colocando, o balão é um dos brinquedos. Bexiga. Bexiguinha. Bexiga. Ela vai para dentro dela. E é muito difícil, inclusive, né, doutor Sérgio, a bexiga, até pela capacidade, pela elasticidade, né, da bexiga propriamente dita, prestar socorro para uma criança que aspirou a bexiga é muito complicado. O que foi importante aqui nessa história toda é o seguinte: quais são os grupos de risco? Você colocou aqui criança. Não é adulto que eu quero saber agora. Criança e adultos acima de 65 Então, quais anos. objetos dos adultos? Quer dizer, crianças nós sabemos. Pequenos objetos, aí tem a bexiga, o balão, sei lá o quê. Adultos acima de 65 anos e adultos que tenham tido algum problema, ela pode colocar isso muito melhor do que a gente, que tiveram um acidente vascular cerebral, que tem uma doença que mexe com todo esse trato, como, por exemplo, uma esclerose múltipla, uma Tem esclerose... pessoas que têm deficiência Exatamente. de deglutição. Mas uma pessoa que tenha tido um acidente vascular cerebral pode ter isso. Sim. Uma pessoa acima de 65 anos começa a ter esses problemas de deglutição. E ela vai poder falar melhor que eu novamente. O que geralmente, o que pode obstruir? Uma prótese dentária pode obstruir. Ou a gente coloca a plaquinha na boca, não placa, essas plaquinhas podem obstruir. Carne sólida, né? Água, né? Exato, líquido. Então, para os adultos é isso. A partir de 65 anos, a gente vai perdendo força muscular. Né? Então, geralmente, as pessoas elas perdem a capacidade de triturar o alimento. Então, os alimentos sólidos, mais fibrosos, a chance de ter o engasgo é maior. E o líquido também por esse controle. Então, qualquer tipo de doença, cirurgias,
devido a câncer de cabeça e pescoço, enfim. E qualquer tipo de doença neurológica, existe uma chance maior dessa pessoa engasgar. E em caso nós já vimos que desde consequências leves até a própria tosse, qualquer coisa mais simples, até pneumonias, que pode levar a situações mais graves e principalmente a parada cardiorrespiratória. Como é que a gente socorre a vítima? Por exemplo, criança, o bebê e adulto. Sérgio e depois Mônica. Ok, vamos começar pelo adulto? Bom. Depois a gente faz se você deixar, a gente faz uma demonstração aqui. Você pode fazer em mim. Você pega as diretrizes hoje mundiais, uma diretriz recente, adulto, eles colocam, é muito interessante, eles colocam se a obstrução é leve, e por que eles não colocam leve ou moderado? Eles falam leve ou severa. Não existe um médio. O que significa isso? Leve, o que é uma obstrução leve? É um momento em que é uma obstrução em que a pessoa consegue tossir. Conseguiu tossir, o que você vai fazer? Vai fazer com que você vai falar, continue tossindo, para ela tentar expelir o corpo estranho. Se ela não conseguir, você vai dar golpe nas costas. Se ela não conseguir, você vai para uma manobra de Heimlich. Nós vamos mostrar agora. Severo, você tem duas possibilidades. Pode acontecer isso de uma maneira muito rapidamente. O severo, a tosse não é eficaz. E daí você divide em duas pontas. A pessoa que entra rapidamente em consciência, ou é ineficaz, mas ela ainda está consciente. Se ela está consciente, você não vai estimular a tosse, porque a tosse está ineficaz. Você vai dar golpe nas costas dela, como ela vai fazer a demonstração. Não deu certo, vai fazer o Heimlich, é uma manobra de impulsão abdominal, ok? Que 83% das vezes funciona. 83%? Até 83% das vezes. E evita a morte, né? Evita a morte, se não claro. for, a pessoa morre, não tem jeito. E se ela estiver inconsciente, tratar como parada cardíaca. Como qualquer parada cardíaca. Criança é mais ou menos a mesma coisa, mas você tem que pegar os diâmetros dela. Uma criança menor, você pode fazer você pode ficar do lado dela, fazer um golpe nas costas, depois fazer 5 vezes o golpe nas costas. Se ela não expelir, você faz o Heimlich. Se ela não conseguir, se ela entrar em inconsciência, você tratar como parada cardíaca. E o bebê, você pode pegar ela no seu braço, fazer o tapinha, fazer a inclinação. Tapinha não, tapinha é a maneira que a gente fala, mas é um tapa vigoroso, se não der certo. E uma coisa que você pode fazer em criança é o que a gente chama, você fazer um rastreio dentro da boca dela, se tem algum objeto que você consiga, se você conseguir visualizar, para você tentar retirar. Ô, Mônica, já falamos que o engasgo é perigoso nas pessoas de mais idade. O engasgo pode levar desde uma tosse até uma aspiração, uma pneumonia, até a morte, né? E é uma situação dramática, é como uma parada cardiorrespiratória. Mônica, disfagia, o que é disfagia? Disfagia é qualquer alteração no processo de deglutição que pode ser causada por alguma doença ou, como a gente falou, pelo processo de envelhecimento. E uma coisa importante que eu gosto de destacar é que as pessoas, quando a gente fala do envelhecimento, né, as pessoas, elas geralmente viram os seus avós engasgando durante a refeição, seus pais, né, ao envelhecer engasgando. Então as pessoas passam a achar que é natural tossir durante a refeição, ou tomar líquido e tossir, pigarrear, e não é normal, né? Pigarro quando você toma líquido, ou quando você se alimenta, ou ao longo do dia com a própria saliva, você tossir ou pigarrear com frequência, isto não é normal. Agora, uma pergunta rápida, antes da gente ir para o intervalo. Tem alguns mitos para você melhorar o engasgo. Tomar água ajuda no engasgo? Sim ou não? Não, piora. Quando eu engasgo, eu tomo água. Não, é horrível. Uma coisa que está entupida, que você coloca mais, você vai entupir mais. Não. Levantar os braços? Não. Não. Levantar os braços? É um mito. O que tem a ver? É um mito. Mito. Então, Não resolve. Não resolve. E pedir para a pessoa ficar pulando na tentativa de um alimento... Não, você tem outras coisas que ela pode fazer.
Sim, então isso é tudo mito, é isso? Tudo mito. Tudo mito. Tá bom, então vamos a um breve intervalo e vamos voltar falando um pouquinho de prevenção e tratamento do engasgo. Voltando com o CNN Sinais Vitais do Dr. Calil Entrevista, com a Mônica e com o Sérgio falando sobre engasgo. Algumas manobras, tanto na emergência como em outras situações que podem salvar vidas e amenizar as consequências do engasgo. Esse aparelho aqui, Sérgio, eu gostaria que você explicasse o que é isso. Na realidade, antes de nós explicarmos o que é o aparelho, é importante saber que no engasgo, a manobra universal aceita no mundo todo é a manobra de Heimlich, que nós vamos fazer uma demonstração. Esses são equipamentos que estão surgindo em vários lugares no mundo, que são parece o quê? Parece um desentupidor de pia. Mas, na realidade, é um sistema que tenta fazer a desobstrução quando você tem um corpo estranho na boca. Ele nada mais é do que... Tem vários tipos, vários equipamentos e vários nomes. Esse é um equipamento que ele tem, como se fosse, como a gente falou, um desentupidor, mas não use, jamais tente usar um desentupidor, porque o desentupidor ele vai fazer entupir muito mais, porque ele não tem um sistema do quê? De como liberação. Funciona esse aparelho? Então, quando você... Isso aqui, ele tem duas máscaras, que ele vem com uma máscara pediátrica e adulta. Estou colocando aqui a pediátrica, porque ela não é... Nós vamos fazer uma pequena demonstração aqui, no qual... ela está engasgada, qual é o sinal universal de engasgo? Botar a mão aqui. Exatamente. Está engasgada, foi tentado o Heimlich, não conseguiu o Heimlich, daí nós vamos colocar nessa posição e você faz a pressão, você tira o ar de dentro, promove um selamento e o que vem dentro sai. Isso não deixa de ser um desentupidor. É um desentupidor, exatamente. Então, tá bom. Mas são Mas, equipamentos de obviamente, sucção. não usar outro tipo de desentupidor. É esse aparelho. Jamais. Esses equipamentos outros foram feitos... estão sendo lançados no mercado para ser usado. E outra coisa, a pessoa tem que saber usar. Não adianta, né? Lembrando o que é universalmente aceito, o que estão nas diretrizes, é a manobra de Heimlich. Como é essa manobra? Eu estou aqui sentado comendo. Aí eu engasgo. E aí? Vamos pedir para ela fazer... Você vai deixar eu morrer, Sérgio? Não, por isso que eu faço questão que ela tente fazer a sua desobstrução. Mas se o senhor engasgar, doutor Calil, não vai ter a tosse, tá? Que fique claro. Engasgar com obstrução não vai ter essa tosse. Vamos lá. Então, a gente pega um primeiro braço, passa aqui ao redor, posiciona nessa região aqui, a mão em punho cerrada. O outro braço eu passo e coloco em cima da minha outra mão. O estômago aqui. Exato. Bem... eu vou apoiar meu corpo, eu tenho que apoiar meu corpo bem próximo ao do senhor. Se eu estiver em pé, eu vou colocar minha perna apoiando. Por quê? Porque eu vou puxar o seu corpo, né? Vou apertar aqui para trás e para cima. Então, eu tenho que estar com o apoio tanto da minha perna, né? Porque eu vou puxar seu corpo para trás e para cima, para nós dois não cairmos no chão. Então, o movimento é esse aqui, ó. Eu venho com a mão para trás vezes? E para cima. Em torno de 5 vezes. Exato. Mas a gente vai fazer, né, doutor Sérgio? Fazer até o quanto... veja, como a gente falou, é um número... Não é que é um número holístico, é um número realístico. Mas enquanto se faz a manobra, não se esqueça de alguém, antes de qualquer coisa, ligar para o 92. Perfeito. Né? Chamar o SAMU. Chamar o serviço de emergência e vamos fazer a manobra. Chamar para o socorro, Exato. perfeito. E tem um sistema... Doutor Calil, que eu acho que seria interessante também ela demonstrar, que se você estiver sozinho, está engasgado, o que você faz? Vamos lá, rapidamente. Aí a gente vai até uma cadeira, né? Aí a posição das mãos, a gente vai fazer o posicionamento das mãos em nós mesmos, colocar a mão aqui, a outra mão por cima. A gente pode fazer dessa forma e jogar o corpo no encosto de uma cadeira, ou a gente pode segurar no braço de uma cadeira e pressionar essa região
no encosto da isso cabeça. se chama chama auto- engasgo. isso Isso chama é um auto- engasgo que você está consciente, mas está passando mal, está sozinho. E estamos sozinhos, Chama exatamente. auto-Heimlich. É. Bom, e para finalizar, o mais importante é sempre manter a calma. Não é isso? Das pessoas que estão ao redor de uma emergência. Como sempre, com uma parada cardíaca, não é isso? Emergência, se você não mantiver a calma, se você não fizer alguma ação naquele momento, você não vai salvar ninguém. Você chama para o socorro e haja. Mônica, considerações finais. Eu acho que quanto mais gente souber o passo a passo da manobra de Heimlich, que não é difícil, Você mostrou que é fácil. exato. Quanto mais a gente difundir como fazer essa manobra, eu acho que a possibilidade de salvar vidas é enorme. Não existe ainda uma legislação vigente que obrigue estabelecimentos, escolas, enfim, que os funcionários tenham Deveria esse ter. tipo... Deveria ter. Ah, não tem Deveria, dúvida. deveria. Nos Estados Unidos existe essa legislação, então todo restaurante que a gente vai, por exemplo, tem cartazes mostrando o passo a passo da manobra, né? E eu acho que se a gente tivesse isso aqui no Brasil, certamente esse número de mortes cairia absurdamente. Você né? sabe que eu O que tive falta para isso? eu tive um decreto? Na verdade, são leis, porque quando a gente pega bares e restaurantes, deveria ser lei... Eu acabei me informando bastante sobre isso, deveriam ser leis municipais. Mas já tem a lei que obriga os desfibriladores. né? Mas é diferente dessa lei. Existe uma lei que é a Lei Lucas, né? Que ela está falando de um menino que faleceu por obstrução. Existe essa lei? Existe uma lei aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano. Não, é uma lei federal. A federal, Lei Lucas, né? É uma lei federal, é um menino que morreu com Campinas, uma se não me engano. salsicha, uma salsicha de um cachorro-quente numa excursão. Exatamente. E aí eles fizeram uma lei federal, foi aprovada há alguns anos atrás, no governo do presidente Michel Temer. O problema é o seguinte, para que esse treinamento seja obrigatório em escolas. Só que a legislação para o cumprimento dessa lei não é federal, tem que ser estadual. Então, embora exista a lei, essa lei ela não vai entrar em vigor Você sabe teria que ser uma lei estadual. é perfeito. As leis, por exemplo, da desfibrilação e do suporte básico, ele tem funcionado em algumas regiões porque ela foi municipalizada ou com o Estado. Não adianta você fazer uma lei federal sem com que os estados e as prefeituras... Bom, de qualquer jeito, seja Estado federal, tem que ter essa lei vigente. não tenha dúvida. E tem que ter o treinamento, assim como nos Estados Unidos. Assim como nós conseguimos os desfibriladores, as autoridades têm que, urgentemente, não é isso? Exato. Fazer essa lei, seja municipal, federal, que seja, obrigando as pessoas nos ambientes públicos, num restaurante, ter pessoas treinadas para isso. E que é simples, não? O Calil, eu tive num restaurante que eu achei muito interessante na Europa, em que ele falou assim, aproveite o restaurante e não converse tanto com as pessoas. Aproveite a comida, fale menos e se você tiver algum problema, faça isso. Isso que eu queria falar. A maior prevenção do engasgo é comer quieto. Não falando, certo? É Ou uma não? boa lógico. prevenção, né? Sim. Porque a grande maioria dos engasgos, a pessoa está comendo e falando. Ela não está prestando atenção, não é Exato, isso? Ela não sim. presta atenção naquilo que ela está Sim. comendo. Outra coisa importante é que as escolas têm que começar a fazer parte da educação. Assim, é o que você falou, assim como parada cardíaca, o engasgo. As crianças têm que estar acostumadas, né? E porque é manobra simples. Exato. Como é que é o ensino nas escolas? Então. Que você faz parte aí de um grupo que... Sim, não Como é que é existe... seu trabalho nessas escolas? Tá. Qual é o projeto? Esse projeto que a gente deu início esse ano, a gente tem ido até as escolas e a proposta é uma palestra para funcionários, educadores e os estudantes. Só que o que a gente tem que pensar é que as crianças, dependendo da faixa etária, elas não têm condição de executar a manobra. Tem condições de avisar um... De avisar. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa nos adolescentes, sim, eles podem executar a manobra, né? Então, eles, para essa faixa etária, a gente ensina como executar a manobra. E para as crianças mais novas, o que a gente tem ensinado é como identificar que uma pessoa está engasgada e o que fazer. Então, através de vídeos com animação, a gente tem mostrado para elas a questão do sinal universal e, assim, procure um adulto.
corra e peça a ajuda de um adulto. E para os mais velhos, os sinais também e como executar a manobra. E, de novo, é uma manobra simples de fazer, são sinais fáceis de serem identificados e com vídeos curtos, pequenos cartazes, fica muito fácil das pessoas aprenderem. E salva a vida, né? É. Eu agradeço muito a presença da Mônica, do Sérgio Timmerman. E o engasgo. Engasgo é uma coisa mais importante do que nós imaginávamos. Causa muitas mortes no mundo inteiro e no Brasil, e muitas situações podem ser evitadas com simples educação da população. Não é isso? Mas lembre-se, sempre, qualquer emergência, 192, o SAMU. Fundamental. Socorra a pessoa, qualquer emergência, 192, no engasgo e outras situações de emergência. Então, quero agradecer vocês dois. Qualquer sugestão de temas para o Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista, por favor, mande para as redes sociais, @Dr. Roberto Calil. Muito obrigado.